né? Para falar desse assunto que a gente gosta tanto, né, Eliane? Como que você tá? Nossa, eu também estou me defendendo da pandemia, né? Trabalhando bastante, focada aí em algumas coisas do trabalho mesmo, que estão dando um certo alívio, né? Para a gente não olhar tanto aí para essas coisas do momento, né? Que está bastante difícil, né? Mas estamos seguindo, isso que importa, né? Isso que importa. Tá segura em casa? Tá em Maringá, né, Eliane? Isso, estou em Maringá. Esse tempo todo eu procurei realmente ficar em casa, foi uma escolha, né? Até os meus atendimentos, a maior parte tem sido online, né? Via vídeo WhatsApp, para não precisar sair, para não precisar ter esse contato, porque eu vejo assim que realmente é fundamental com que a gente se cuide, que a gente se isole, né? Mas, ao mesmo tempo, não quer dizer que a gente não tenha contato com outras pessoas, não é, Thiago? Como é que estão as escolhas por aí? Você está em Florianópolis? Eu estou em Florianópolis. Aliás, aqui está entrando uma frente fria muito. Hoje, assim, da noite. Assim, o dia estava meio feio, mas agora entrou uma chuvinha, uma frente fria. Acho que daqui a pouco vai chegar aí na. Vai bater na tua porta em Maringá, Eliane. Mas estou Ah. por aqui. Sempre vem de lá, né, o frio. Eu estou E por tá aqui. quantos Também, assim, eu graus passei aí? Eu sou muito praticamente a pandemia ligada. Ah, a graus. Agora deve estar uns é. 15 graus, mais ou menos, Eliane. Tá frio, hein? Tá frio, tá frio. E, enfim, mas eu, como você, eu passei boa parte da pandemia em casa, né? Eu saí o mínimo possível, é, fiquei a maior parte do tempo por aqui, também me cuidando, também obedecendo aí as restrições possíveis. Tô vacinado, não sei se você já está Ah, vacinada, eu tô vacinado sim, aí já. é, eu tô vacinada já com a segunda dose há 60 dias. Mas eu Olha, continuo me cuidando. é Você tomou isso, né? Tomei as duas doses, também faz mais ou menos um mês que eu tomei a segunda dose, mas minha vida a... mudou muito pouco, né? Eu continuo em casa, continuo respeitando aí os limites. É aquilo que a gente fala, né? Até que a gente tem aí 60, 70% da população com duas doses, não dá para a gente ainda viver como a gente gostaria, né? A gente tem que viver aí com uma série de cuidados e restrições, né? E, É nossa, verdade. entrou uma turma enorme aqui, Eliane. Tem um monte de gente entrando, dando boa noite. O Alisson tá dando boa Que noite. bom! É, um monte de gente falando que legal ver a gente juntos. Enfim, boa noite Olha para que todo mundo. bacana. Muito legal. Boa noite Boa para todo noite, mundo. sejam Boa... bem-vindos. Vamos bater um papo então. E olha só, gente, a proposta hoje é eu e a Eliane a gente conversar esse comecinho aqui sobre o que a gente tem percebido dos relacionamentos e da vida sexual das pessoas nessa pandemia, né? Esse é nosso primeiro momento. E depois a gente gostaria de abrir para perguntas, dúvidas, colocações de vocês. Vocês podem mandar a dúvida aqui no chat mesmo, mas se vocês puderem mandar naquele íconezinho das perguntas, da gente organizar. De qualquer forma, muito legal ter todo mundo aqui, um monte de gente dando boa noite, de Três Corações, gente falando que a gente faz uma dupla muito boa, Eliane. E aí, eu Opa! queria Isso é bom começar. ouvir. A gente pode pensar em alguma coisa a mais aí então, né? Futuramente. Eu acho ótimo. É a segunda vez que a gente está fazendo, né, esse nosso Aham. papo aqui. E muito legal ter a gente está trocando aqui pelo Instagram. Querida, começo a te perguntar o seguinte: como você tem sentido a vida sexual e o relacionamento das pessoas nessa pandemia, né? Teus pacientes, teus familiares, teus amigos, o que você tem sentido? O que você consegue contar para a gente? Olha,
de maneira geral, o que, que eu tenho visto? Que nós psicólogos, a gente gosta sempre de fazer uma diferenciação do que é sexualidade e do que é sexo. Então vamos lá para eu dar início aí, né, para estar te respondendo sobre. Quando eu falo sobre sexualidade, ela, na verdade, está falando de sentimentos, de pensamentos, de relacionamentos, né? Não necessariamente de sexo, como muitas pessoas pensam, né? A palavra sexualidade, ela sugere como sinônimo de sexo, quando na verdade não é. Quando a gente fala de sexo, nós estamos falando do ato sexual propriamente dito, ou seja, do contato genital. Por que, que eu estou iniciando com essa fala? Porque eu vejo ela assim bem para a gente estar explicando o fato que a pandemia nos proporcionou, que é viver um pouco mais essa questão da sexualidade, que estava aí meio que sendo deixada de lado. Talvez a gente até pudesse trocar esse termo sexualidade por preliminares. Como que a gente estava nesse relacionamento, nos relacionamentos como um todo, antes da pandemia? Na verdade, assim, os relacionamentos estavam muito diretos, né? As pessoas não estavam mais tendo paciências para investir nas pessoas. Estava assim, uma troca muito fácil. Ah, essa não está dando muito certo, já trocava rapidamente por outra pessoa. E aí, com essa questão da pandemia, o que que acontece, né? Existe um afastamento, né? Um distanciamento, que a gente poderia dar um lockdown amoroso e sexual, mas ela nos traz a possibilidade de nos reencontrar dentro dos aplicativos, né? Dos contatos virtuais. O Instagram, pelo que eu pude perceber com os meus pacientes, até mesmo aqui com os meus seguidores, né? Ele foi muito utilizado para investir nas pessoas, para buscar os crushes, para buscar, inclusive, relacionamentos. Além do Instagram, nós temos os outros aplicativos que já eram usados, mas que deram um boom, né? Eu li uma pesquisa agora recentemente que o Tinder, o Grindr, né, que é um aplicativo homossexual, o Happn, né, eles foram lá em cima, né, o uso deles. E aí, com o uso dos aplicativos, o que que acontece? As pessoas passam a se relacionar de uma forma próxima, mas com corpos distantes. Ou seja, passam a exercitar a sexualidade da qual eu conceituei há pouco, né? Que é falar mais dos sentimentos, do que está sentindo, né? Do que está pensando, como forma de impressionar quem está do outro lado, né? Do fone. Então, assim, exercitar esse lado que muitas vezes no contato direto não estava tendo, porque como estava dois corpos próximos, já ia para o toque. E aí eliminava essa coisa do paquerar, do insinuar, do pensar sobre aquilo, por ter esse tempo, né, a mais. E aí veio também essa questão assim da possibilidade do autoconhecimento, porque quando aquele crush lá do outro lado, a tão distantes, né, a tantos quilômetros, pede para que, né, eu me toque, eu vou passar a me conhecer, porque a forma que eu me toco é a forma que eu vou seduzi-lo, né? Também. Então é uma forma com que eu passo a me enxergar. E com isso eu notei que muitas pacientes que não tinham o hábito, né, de se tocar e que tinham uma grande barreira para isso, porque isso ainda é um tabu para uma grande parte das mulheres, elas se forçaram um pouquinho para ter, né, alguns contatos aí para não ficarem totalmente no lockdown, né? Então, os aplicativos de maneira geral,
os contatos online, eles facilitaram, né, essa proximidade, que aí a gente pode dizer assim, que ficou distante, basicamente, quem quis, né? Porque teve essa alternativa grande, né, de se desenvolver alguns relacionamentos, a gente poderia dizer, inclusive alguns contatos, né, sexuais, a gente pode dizer, mais individuais, mas com uma pessoa ali direcionando, pedindo, solicitando, e que trazia essa questão, né, da eroticidade. Então eu vi isso, Jairo, como um ganho, né, muito grande com a pandemia. Eu sou da geração da Poliana, sou 50 a mais, então não sei se você conhece o livro Poliana, Poliana Menina, Poliana Moça, que sempre procura Sim. ver o lado bom das coisas, né? E aí, assim, então, a gente poderia estar falando aqui de um monte de situações difíceis, né, que a pandemia nos trouxe, mas eu vi esse gancho que facilitou, inclusive, bastante o meu trabalho dentro do consultório, né, com pacientes individuais, né, principalmente com mulheres, que foi o desenvolver da própria sexualidade, né? Essa possibilidade assim do autoconhecimento, né? De ter que se tocar, de prestar atenção no seu corpo, da resposta que ele traz, até para poder verbalizar para aquela pessoa que mais tarde estaria ligando aí. Então eu quis trazer isso aqui para nós justamente assim porque eu vejo como uma coisa positiva, que é o desenvolvimento da sexualidade e não propriamente do sexo, né? Porque pelo sexo em si nós tivemos que, né, nos segurar aí, né, nesse contato direto genital. Muito legal isso que você está falando, Eliane. Aliás, para o pessoal que está entrando, muito boa noite. Tem gente dando boa noite para a gente de tudo quanto é lugar do Brasil. Boa noite, pessoal. Muito legal ter vocês aqui. Eu e a Eliane, a gente está batendo um papo hoje sobre sexualidade, relacionamento e pandemia. A gente está começando, a Eliane começou a contar então as impressões que ela teve nesse último ano aí, principalmente das vivências de consultório, né? E eu vou falar um pouquinho também o que eu percebi aqui dos meus pacientes, das pessoas que me procuram. E aí depois a gente vai começar a responder as dúvidas de vocês. O D. Pedro está Ótimo. pedindo para abrir uma caixinha de perguntas. Pedro, eu vou pedir para você mandar as perguntas que você quiser por aquele iconezinho de dúvidas, e a gente vai organizando melhor elas aqui. Mas eu já vi algumas perguntas enquanto a Eliane estava falando aqui, contando um pouco as experiências para a gente. E a minha impressão é muito parecida com o que a Eliane está contando, assim, né? As pessoas tiveram, obviamente, que ficar mais distantes, né, umas das outras, pelo menos quem seguia as recomendações sanitárias em função da pandemia, né? Então, quem estava Aham. casado, quem estava em relacionamento, estava lá com o parceiro, com a parceira em casa, então as coisas estavam mais resolvidas. Mas para quem estava solteiro, quem estava isolado na sua casa, né, Eliane contou aí a oportunidade, o tempo, o espaço das pessoas se conhecerem melhor, de poderem amadurecer um relacionamento, de investir no relacionamento, de praticar algumas modalidades de contato íntimo, entre aspas, né? Quer dizer, a distância mediado por câmeras, né? Mas até com essa possibilidade de trocas, de sugestões, de carícias, de masturbação, cada um no seu canto, né? Isso, de alguma forma, ajudando a um exercício mais pleno da sexualidade, o que muitas vezes, né, pelo que ele contou no caso das mulheres, realmente, assim, até beneficia a própria experiência, né, de vida delas e de descoberta delas. Então, isso que a Eliane contou é muito legal. E aqui do meu lado, Eliane, eu senti uma coisa muito Ah, parecida, assim, né? Quem estava casado, né, ou melhorou muito a vida a dois, ou piorou muito a vida a dois, ou foi um teve marco altos. decisório, né? Pois é, pois é. Ou teve altos e baixos, mas a relação resistiu, né? Muitos relacionamentos acabaram durante a pandemia, a gente sabe disso, né? Aqueles que estavam mais, né, balançando Sim. e o casal não conseguiu, né, nesse momento de uma maior convivência, não conseguiu superar as diferenças, né? Então muitos se separaram, mas muitos, né, que às vezes estavam afastados, distantes, emocionalmente, às vezes até sexualmente, né, afastados, tiveram, então,
a oportunidade, né, a chance, né, de dar mais tempo, né, para a relação, e a relação melhorou. Tem muito casal que falou que viveu um momento de vida sexual a dois, ou de sexualidade a dois, muito legal, né? Então, é interessante a gente pensar nisso. Agora, os solteiros, quem morava sozinho, né, quis obedecer aí as recomendações sanitárias, né, fez muito bem em obedecer as recomendações sanitárias. Muita gente está, né, há mais de ano, né, sem encontrar presencialmente com ninguém. E aí, Eliane, tem uma coisa muito legal que eu percebi, que é uma espécie de gestão de riscos. Não sei se você percebeu isso no consultório, mas assim, eu entrei no Ah, aplicativo e conheci alguém, né? Aí eu ah. fico ensaiando, né, de encontrar essa pessoa semanas, meses, trocando, e vai para o WhatsApp, e abre câmera, e conversa, e fala e tal. E aí vão os dois juntos, né, o casal junto vai construindo um encontro. Mas para esse encontro acontecer, muitas vezes se cercando aí de todos os cuidados. Olha, eu estou isolado há 15 dias, você também está na sua casa, né, de alguma forma isolada ou isolado, né, há 15 dias. Então, será que vale a pena? Vamos arriscar? Mas você garante que você está isolado, que você está bem? Não, eu garanto, eu garanto. Eu vi muitos casais até pedindo exame de PCR para se encontrar, Eliane. E aí, Ah, às, às vezes se encontraram, a coisa funcionou bem, né? Depois de todos os cuidados e essa gestão de risco aí. E aí, assim, a coisa foi tão boa e a proximidade funcionou tanto que acho que até alguns casais passaram a viver, né, uma relação, né, por conta dessa história. Você está tranquila na tua casa, eu estou tranquilo na minha, a gente está se protegendo, a gente já está junto, a gente está ficando junto, a gente se garante, né? E até assim, essa coisa do tempo que você fala, que é muito importante, né? Tempo de conhecer, tempo de confiar, tempo de estabelecer pacto, tempo de garantir que os dois estão seguros, e tempo de, às vezes, até garantir que essa relação vai continuar. Então, interessante a gente pensar nisso, né? Como a pandemia obrigou muitas vezes a gente a repensar a forma de se relacionar, modos, possibilidades, pesar riscos isso. e benefícios. Então, acho que está sendo um momento muito, muito peculiar, né, Eliane? Muito, muito, muito diferente, né? Exatamente. E o que eu vi assim como um outro ganho muito favorável, essa questão do autoerotismo mesmo, porque na nossa sociedade sempre foi muito atacado, né, a masturbação como um pecado, né, e sempre foi vista como um tabu. E aí, com essa questão, né, do confinamento, pelo menos as orientações eram essas, muitas pessoas obedeceram, acabaram ficando em casa. E aí foi, digamos assim, permitido a masturbação, né? Essa função que tem na nossa vida, primeiramente, de autodescoberta das sensações do nosso corpo, porque quando a gente não se toca, a gente não sabe exatamente quais são as sensações que a gente pode sentir. E, inclusive, dificulta a relação com o outro, porque quando o outro me pergunta o que você gosta, como é que eu posso responder do que eu gosto se eu não me toco? Então, eu vi assim que muitas pessoas se permitiram, né, esta questão, né, do autoerotismo, para não falar o termo masturbação, que o Instagram tem banido aí muito, né? Imagens que tem essa palavra, então a gente tem procurado usar como autoerotismo. Mas o quanto tem caído esse pré-conceito, né, dessa função que nos ajuda a perceber enquanto sensações corporais, sexuais, né, desejos e também a nesse momento usufruir dessa coisa tão especial que nós temos, que é a nossa vida sexual, né? De não deixá-la travada, ter dado continuidade a ela, né? Mesmo que sozinha, né? Então, assim, eu poder fazer sexo comigo mesmo, né? Diria assim que é a primeira relação homossexual, porque eu faço sexo comigo mesmo, né? Sem riscos nenhum e com os ganhos que é da percepção, né, das sensações, né, do corpo, né, do prazer, como é.
Porque por que eu fiz questão de trazer isso, Jairo? Porque eu ouço muito no meu consultório mulheres, né, inclusive homens, falarem assim: ah, porque ele não me dá prazer, porque ela não me dá prazer, né? Sempre atribuindo essa função ao outro, né? Assim, e entender o prazer sexual vindo do outro. Ou seja, o outro pode me tocar, mas eu não tenho essa liberdade de me tocar. E aí a pandemia trouxe exatamente o contrário. Olha, agora é hora de se tocar, né? Porque você não pode ter contato direto com pessoas fora, então você pode ter contato aí com você, dentro da sua intimidade, dentro do seu quarto, dentro do seu banheiro, e curtir o prazer sexual. Então, eu acho que nós avançamos aí, né? Porque enquanto a sexologia nos traz isso como uma coisa boa para o nosso desenvolvimento como um todo, indicado também, né, até então, para momentos que mulheres ganhavam neném, que, né, não podia se ter relações sexuais, ou no caso de alguma doença, né? Agora a gente teve todo esse período aí que já estamos somando mais de um ano de liberdade, né, para o autoerotismo, para o autotoque, o que foi uma coisa boa, né? A gente já não está, de maneira geral, já não está sendo visto como, ó, né? Isso não pode, como aquele tabu imenso, mas que agora, sim, é indicado. A gente não pode ter sexo fora, a gente vai ter sexo em casa conosco mesmo, não é? Legal. Não, muito legal. Eu acho muito legal essa história que ele está falando, assim, porque realmente, né, assim, muita gente passou o ano, né, consigo mesmo, consigo próprio, e se divertiu bastante, né, Eliane? Aprendeu a se divertir Isso. bastante. Óbvio que Aprendeu. assim, né? Ou investiu nesse aprendizado. Isso foi muito legal. Eliane, olha, tá chegando um monte de duvidazinhas Vamos aqui, lá. estão chegando muitas dúvidas. Vamos abrir para o pessoal? Sim, E olha bora. só, bora. Então, olha só, vamos começar? Eu vou começar por essa aqui, eu acho que é interessante, Eliane. Da Ah, Gisele, ela diz o seguinte: minha filha de 3 anos deita de bruços e esfrega a pepeca no colchão. Como proceder? de 3 anos, 3 aninhos. e Eu acho que esfrega a pepeca é no colchão. no Que colchãozinho. ótimo, É, né? A menina, aos 3 aninhos, ela já está se percebendo. Ela só não está percebendo as perninhas e os bracinhos dela, mas também que ela tem uma vulva, que ela também tem um sexo. Ela já percebeu as sensações. Enquanto ela estiver no quartinho, no colchão dela, ótimo. A mãe, o que que a mãe poderia fazer nesse momento? Oi, filha, você está aí no seu quarto, no seu colchão, então a mãe vai fechar a porta, vai se retirar, porque essa é uma ação que é só tua. A mãe não tem que participar disso. Tá gostoso aí, filha? Tá, mãe. Então, fique aí se curtindo e a mãe vai fazer outra coisa, tá? Então, a gente tem que dar a permissão para a criança se tocar. Por quê? Aos 3 anos de idade, a criança está se descobrindo. Então, quando ela toca o seu sexo, ela vai sentir um prazer. Um prazer na proporção corporal de uma criança de 3 anos. Não é o mesmo prazer que nós, adultos com corpo formados, vamos sentir, tá? Então, tá ali, tá gostoso, ela vai curtir um pouquinho ali, e ela sendo uma criança, logo ela vai se distrair para um brinquedo, para um programa de TV, para alguém que está em casa. Ela não vai ficar focada só naquilo. Aquilo vai fazer parte das autodescobertas dela, de um prazer dela, mas não vai ficar só fazendo aquilo. Por isso que a mãe tem que fazer essa entrada, mostrar que viu e falar, verbalizar aí para a criança que aquilo faz parte da intimidade somente dela e por isso a mãe vai fechar a porta do quarto e se retirar, né? Dando a liberdade para que ela tenha aí, né, em descoberta do prazer do próprio corpo.
não é incomum, né? Alguém está perguntando, mas 3, 4, 5 anos, né? Quer dizer, não é incomum, né, que outras crianças, meninos e meninas, passem por essa fase que a Eliane tá explicando também. São fases de descoberta da corporalidade, né, dos limites do corpo. E aí, eu acho que cabe aos adultos contextualizar isso, né, proteger esse momento da criança, né, obviamente, assim, talvez em algumas situações, né, se essas situações se tornam muito frequentes, corriqueiras, ou isso deixa de ser um momento pessoal, né, para ser um momento. Eu atendi alguns pacientes no consultório que as mães vinham preocupadas porque os menininhos de 5, 6 anos chegavam na casa e ficavam, sei lá, por exemplo, a tia estava na casa, iam lá na perna da tia e queriam esfregar o pipi na perna da tia, e aí a tia ficava chocada, e aí os meninos ficavam rindo, e aí assim, a mãe não sabia como lidar com aquela situação, essa coisa de contextualizar, né? Então, essa questão da sexualidade das crianças é muito interessante e eu concordo muito com o que a Eliane disse mesmo, assim, mostrar para a criança que é uma descoberta, mas é uma descoberta que tem que ser individual, tem que ser não é compartilhado, tem seus limites, né? Eu acho que isso é uma Uhum. questão bem importante, assim, até para a proteção da própria criança, É, né? E, isso. E é importante a gente salientar aqui para algumas mães, Jairo, que dos 3 aos 5 anos é o momento da descoberta da genitalidade. Então, é um processo muito mais fisiológico em que a criança entra em contato com o corpo dela, mas que a partir dos 5 anos de idade, isso vai se fechando, né? Se estiver dentro de um desenvolvimento normal, outras coisas importantes. A criança começa, a partir dos 6 aninhos de idade, a entrar mais em contato com o social. Então, essa coisa de ficar tocando o corpo dentro do quarto já não vai estar em primeiro lugar. Vai acontecer eventualmente, porque outras coisas vão parecer mais interessantes para essa criança, né? Então, tudo tem o seu momento, a sua hora, né? Diferente disso que você acabou de falar, de um menininho ficar se esfregando na perna da tia. Aí tá mostrando que já tem assim, tá faltando um limite, ou seja, tá faltando uma orientação para essa criança. Olha, você tá se esfregando aí, tá gostoso, mas não é na perna da tia que você tem que fazer isso. Você vai lá pro seu quarto ou você vai lá pro seu banheiro e lá você pega o seu ursinho de pelúcia, ou você pega, né, alguma coisa, o seu travesseirinho e pode fazer lá, mas aqui não. E a tia não quer participar disso, né? Então, dar esses limites, essas orientações verbais, que é só colocar os pingos nos is, né? Às vezes os pais têm dificuldade, mas não é. Pensando em intimidade, a gente tem que conduzir para o lugar certo. É íntimo, então, lá dentro do quarto, do banheiro, de porta fechada. E aí isso vai se resolver naturalmente. Chega uma hora que isso perde esse poder de interesse todo, né? E é muito isso que você disse, né? Nessa fase dos 3 aos 5, eles não têm muita noção do externo, né? Do social, né? Dos controles, né? É uma grande brincadeira esse processo, né? É quase uma coisa lúdica de descoberta da corporalidade, né? E aí, assim, aos 5, 6 Exatamente. anos, as fichinhas começam a cair, né? Quer dizer, ela começa É, a perceber o que pode, o que não pode, onde não pode, é. o que é bacana, o que não é bacana, que cuidados ela deve tomar. Então, ela começa a perceber mais essa questão social. E, de novo, É. a importância da família estar junto, estar observando, estar acompanhando, dar todo o respaldo necessário, estar aberta a perceber essas coisas e estar participando do processo de educação dos filhos. Isso faz parte do processo de educação das crianças, né? Não dá para a gente E de tirar, educação. né, essa área e falar, não vou falar mais nada disso, né? Então, assim, não pode fazer isso e tal, né? Tem que conversar, tem que falar, tem que explicar. Isso é muito importante. Só Eliane, salientando aqui que, na verdade, para a criança é exatamente como você falou, é uma brincadeira com o corpo dela que ela está sentindo um prazer. E, na verdade, quem se incomoda muito mais com isso são
os adultos próximos que olham aqui. Nossa, ela está sentindo prazer. Só o adulto não sabe que o prazer que a criança está sentindo não é o mesmo prazer que ele sente. Não vai chegar lá naquele orgasmo. Algumas crianças até chegam num ápice, né? Mas muito mais acontece assim de sentir um prazer em alguns níveis, né? E às vezes é a forma com que esse adulto reage que, na verdade, é porque ele não está bem centrado, ou ele fica com medo aí desse filho extrapolar, mas é por causa dos medos dele próprio, né? Porque uma criança está ali dentro de um limite, né? E se os pais conversarem com ela, mais bem encaminhadas elas vão ficar, elas não vão sair, né, para uma outra coisa grave. É a fantasia desses pais que fazem muita coisa, né? Mudar. Não, muito, muito, muito. Eu fico lembrando, Eliane, de uma história de que uma vez um colega chegou para mim, assim, só para fechar esse capítulo da sexualidade das crianças, É, porque ele senão chegou. vai longe, né? Vai longe, ele fica a noite inteira ali. Eu lembro que ele chegou para mim assim, espantado, porque um dia ele estava brincando com a filhinha dele e tal, e ela externalizou uma sensação exatamente como essa menina, né? A filha devia ter, sei lá, 4, 5, 6 anos de idade. Ela falou: papai, papai, sabe por que eu gosto de brincar no seu colo? Porque toda vez que eu brinco no seu colo, eu sinto o coração bater na xoxota. E aí o pai ficou chocado, óbvio, né? Que pai não ficaria? Mas assim, é importante ajudar esse pai a contextualizar essa história e aí ele entender que ela estava simplesmente manifestando, expressando, traduzindo, né, até de uma maneira bastante poética, lúdica, né, uma sensação que ela estava tendo, né, então só para complementar aí com essa historinha também, essa história então que a nossa seguidora contou aqui para a gente não é uma história incomum, não é uma história absurda, faz parte, né, do processo natural de desenvolvimento das crianças, né? E como a Eliane muito bem Exatamente. colocou, os adultos têm que saber lidar com isso também. Eliane, querida, Aham. seguinte, uma dúvida de um jovem leitor aqui, seguidor da gente, que diz o seguinte: boa noite, pessoal. O que eu faço? Porque qualquer coisa que eu faça, minha namorada diz que eu só penso em sexo porque eu procuro ela todo dia. Como que eu mudo essa percepção dela, Eliane? O que que a gente vê aí, né? É uma coisa muito comum, que é a diferença de ritmos sexuais entre o casal, né? Ele está mostrando que ele tem um desejo acentuado por sexo e ela nem tanto assim, né? O que que a gente vai dizer? Porque realmente essa é uma realidade que está sempre aparecendo, né? E é muito mais comum os homens terem mais desejos e as mulheres menos. Eu sempre comento assim com os meus pacientes e com os meus seguidores que o ideal é o quê? Observe o melhor horário para se ter sexo com, vamos colocar, com essa mulher, né, que tem pouco desejo ou que está se achando assim, que está sempre sendo cobrada de ter uma relação, porque isso está revelando que ela não tem tanto desejo em todos esses momentos que esse parceiro, né? Então a gente tem que priorizar um pouquinho qual é o momento que essa mulher tem desejo e aí fazer com que ele a procure nesse momento. E para que isso aconteça, olha aí a importância do diálogo entre eles, né? Deles pararem e conversarem para ver que momento que eles podem se encontrar para que ela, né, possa ir de encontro sexualmente. Obviamente que não todos os momentos, porque eles vão ter que conversar, inclusive, para fazer um equilíbrio aí. Olha, eu não quero transar todos os dias, ponho a transar um dia sim, um dia não. Fazer um contrato, né, com esse casal. Né? Entre eles, isso deve acontecer. E aí, no dia que não se tem sexo com ela, ele aí vai ficar liberado, né, para masturbação. Então, veja bem quanta coisa forte que precisa ser estabelecida pelo casal e que isso só é possível
através dos dois conseguirem, de fato, verbalizar as coisas. Eu brinco muito sempre aqui com o meu canal também, né? Que o mais importante é o quê? É o sexo oral. Ou seja, é o falar sobre. Porque abrir a perna lá na cama fica fácil, é uma prática comum. Agora, falar, não, falar. Eu acabei de responder uma pergunta onde o moço me perguntava: eu tenho medo de magoar a minha parceira se eu falar para ela se depilar e eu não estou gostando porque ela está vindo para as nossas relações sem se depilar. E aí, como que eu faço isso se eu estou vendo que eu vou magoá-la? Veja bem, a primeira coisa que precisa aí quebrar é esse tabu, esse medo do diálogo sobre a intimidade. Né? As pessoas não têm essa facilidade porque não buscam conversar, eles fogem do diálogo. Por isso que as nossas lives, Jairo, são tão importantes, porque a gente está falando aqui de coisas diretas, né? Respondendo perguntas deles mesmo, e eu vejo que você faz o mesmo no seu canal, assim como eu faço, que é para tentar facilitar aí esse entrosamento entre o casal. Porque eles precisam pôr em palavras aquilo que eles pensam e aquilo que eles sentem. Porque senão eles não vão evoluir enquanto casal. Vai ficar truncado, sim. Não adianta que o outro vai adivinhar que ele não está gostando do excesso de pelo. Percebe? Então a gente tem que trazer esses diálogos, né, com mais força, com mais, né, com mais frequência, para que a gente fale dessas coisas que são rotineiras na vida dos casais. É assim, na vida de todos. Isso não é uma dificuldade desse seguidor apenas, é da maioria dos seguidores, né? Porque essa questão da depilação, por exemplo, é uma coisa nova. Nem todo mundo se depila ainda, até porque existem os que gostam e sentem prazer sem a depilação, né? Então até, né, imagino aquele que gosta de uma transa com uma pessoa que não faz a depilação e aquele que está inteirinho liso porque acredita que todo mundo está gostando da depilação. Então, olha aí o contraponto, né? Coisas que são necessárias serem conversadas entre o casal. E isso cada vez mais. Então eu vejo assim, o que é mais alimentador entre um casal? É desenvolver o diálogo. Enquanto isso não tiver a 1000 por hora, o casal vai sofrer, né? E isso que você está colocando, Eliane, eu acho super importante. A gente teve durante muitos anos um programa lá, rádio em São Paulo, na 89 FM, que a gente apresentava, eu tinha uma dupla que era Nani People, e a gente fazia um programa que chamava Sexo Oral mesmo. E a ideia Ah, era é? essa mesmo, né? A gente ficava respondendo dúvidas assim por 2 horas ao vivo na rádio, né? E acho que é isso que você fala, né? A conversa é muito importante, né? Então, esse exemplo que a gente deu, ele quer mais do que ela, né? E aí ela começa a reclamar que ele só pensa em sexo. Então, eu acho que assim, tem que achar esse meio termo, essa possibilidade, esses momentos, né? Então, acho que essa conexão, esse diálogo é muito importante, né? A mesma coisa, Eliane, de uma outra dúvida que chega aqui, da Ana, ela diz o seguinte: o que fazer ou falar para instigar o namorado, né? Então parece que a gente está diante de uma situação um pouco mais oposta, né? Parece que a Ana tá mais afim, ou anda mais afim, ou tem dificuldade de perceber quando o namorado está afim, né? Então ela está pedindo dicas de como instigar o namorado. E eu acho que tem que, assim, parte disso, né? Não é só isso, a Eliane vai até complementar o que ela acha que a Ana pode fazer, mas acho que parte é estar atenta, perceber os movimentos, perceber quando ele está mais disposto, quando ele está mais afim, porque essa história de que é sempre o homem que tem que procurar, é sempre o homem que tem que estar atrás, não é bem assim, né? A gente sabe assim que
é muito mais legal quando a gente tem uma via de mão dupla, né? Enfim, tanto o homem pode procurar a mulher, como a mulher pode procurar o homem, eles podem, né, ter momentos de encontros, momentos de desencontros, mas conversar sobre isso, né? E nada melhor do que ter esse olhar atento, esse olhar sensível, para perceber quando é mais fácil chegar e o que eu posso fazer para chegar quando a coisa não está tão óbvia. Porque não é só deitar na cama e achar que a coisa vai virar, né, da noite para o dia. Não é bem assim, né? Quer dizer, você tem que Não. investir, tem que criar um clima, né? Às vezes, ao longo do... Você já começa a trabalhar lá de manhã cedinho para um resultado positivo no final do dia. Então, assim, tem um Isso. movimento, né? Tem um cuidado, É. tem uma atenção especial, né, Eliane? Sem dúvida. O que eu gostaria de ressaltar aí, Jairo, olha que bom uma mulher que está se manifestando, uma mulher que tem bastante desejo sexual. Até porque sempre ainda tem muito aparecendo aqui que os homens têm mais desejo. Não. Tanto o homem como o corpo da mulher têm a mesma capacidade de sentir o prazer sexual. O que modifica é que os homens têm algumas facilidades, às vezes até por conta da anatomia, né? Que vão simplesmente no banheiro urinar, já estão ali, pegam o pênis na mão e já sentem o pênis e já direcionam o pênis para fazer xixi ou na aguinha do vaso ou na parede do vaso, quer dizer, dão uma intenção para o pênis, estão ali coladinhos nele, e isso facilita o autoerotismo do homem, né? Então, uma vantagem anatômica para os homens, né? Diferente da mulher que faz a mesma função, ir ao banheiro fazer xixi, elas olham, não veem nada, o homem tem um contato visual com o pênis, a mulher não tem, porque a vagina, a vulva, ela tá reta, escondida no corpo, e aí quando ela passa a mão, ela vai pôr a mão para secar a vagina, ou seja, com papel higiênico entre a mão e sua vagina, então ela não tem a mesma facilidade anatômica. Então começa por aí. E aí por toda essa questão, né, de que a mulher não podia isso, não podia aquilo, tem horário para chegar em casa, de todas essas gerações e gerações que sempre impediram mais a mulher, né, para vivenciar o sexo. Então, eu gosto quando aparece uma mulher que está mostrando o desejo dela e está querendo, né, conquistar o parceiro. E aí tem muitas coisas. Eu acho que a primeira coisa é ela desejar esse parceiro, mostrar para ele que está desejando, porque não tem coisa mais contagiante quando você olha o parceiro, né, falando aí da mulher diretamente para o homem e o cobiça. Da mesma forma que ele faz com a maioria das mulheres, ele tem isso como um valor, né? De desejar e mostrar o desejo, às vezes só com o olhar. Então, o que eu diria para essa mulher? Mostre que o deseja. Programe os momentos sexuais, né? Se hoje estão mais reservados dentro de casa, use uma roupa bonita, né? A cada transa. Vai lá, pega aquelas lingeries que até então não estava sendo usadas porque a vida estava muito corrida e estava sempre não tinha tempo. Agora é o momento, né, de pegar essas lingeries que eu sei que a maioria das mulheres tem muitas lingeries guardadas que não usam há anos. Hora de pegar, se vestir bonita, primeiramente ir para frente de um espelho e se achar bonita e se gostar do que está vendo ali. E aí depois se apresentar, passar pelo quarto, né? Fazer que está trabalhando, que está guardando uma roupa, ou que vai lá escovar o dente já toda produzida, para que ele fique antenado nela. São situações assim que acontecem dentro do quarto, dentro da intimidade dos dois, né? Eu não vejo assim coisas mirabolantes que sejam que a gente deva falar para fazer, até porque assim, eu acho que aqui a gente tem um público bastante variado, né? E que muitos não têm nem condições financeiras de estar
mudando muitas coisas. Mas assim, de base, eu diria, mostre, né, o seu desejo, né, para a pessoa que está com você. Porque isso é encantador. Se sentir desejado, isso impulsiona muito. Isso mexe com eu. Isso faz, né, o desejado sentir tesão, né? Então, eu acho que isso é muito importante. Diferentemente do contrário, né? Daquela mulher que está sempre sendo procurada, aí ela não vai gostar muito, né? Porque ela está se sentindo um simples objeto. Mas como é uma mulher perguntando como, né, atrair a atenção desse homem, né, primeiramente, né, o desejo. Mostre para ele que ele é desejado, né? Se exiba para ele fisicamente. Não só coloque a roupa e caia lá na cama. Não! Passeie pelo quarto, né? Vai fazer algumas outras coisas ali pelo banheiro, né? Que possa ele estar olhando, tá lá na cama, mas está de olho, né? Nessa mulher que está se exibindo e é para ele, né? Eu acho que você tocou num ponto central, né? Essa história de é tão boa a gente se sentir desejado, né? Isso eu acho que é uma das coisas mais eróticas que tem, né? Quando a gente se sente desejado, né? A chance, né, da gente também responder com desejo, com prazer é muito maior, né? Então, muito legal, né? Essa coisa de estar de olho, né? De estar observando, de estar atento, né? E de ter essa troca, né? Acho que isso é super, super, super importante. Eliane, chegaram assim várias perguntinhas de um tema que o pessoal pergunta muito no meu canal, imagino que no teu canal também, que é a questão de sexo anal, né? Então, eu vou até reunir um pouco as perguntas que chegaram aqui, né? Uma pessoa pergunta se é verdade que mulher sente mais prazer, por que as mulheres sentem mais prazer no anal? Eu não sei se ele está comparando com homens ou se ele está comparando com sexo vaginal, né? Não sei qual, mas a pergunta é essa. Um outro que pergunta se é verdade que não pode fazer sexo anal depois que você come qualquer tipo de alimento. E um terceiro que pergunta assim, se o ânus, né, você pode fazer uma penetração completa até colocar todo o pênis dentro, ou se, da mesma forma que no sexo vaginal, a mulher sente mais prazer no começo, né, no primeiro terço ali, no começo da região do ânus, né? Então, acho que são essas perguntinhas aí de sexo anal. De qualquer jeito, é legal que a gente vê que o pessoal é um tema que chama muita atenção, né? Aguça a curiosidade de muita gente. E tem isso, né? Acho que é uma forma de sexo como outra, né? Qualquer, né? Exige alguns cuidados, exige algumas medidas, né? De lubrificação extra, porque o ânus não tem a mesma lubrificação que a vagina. Então, tem uma coisa também do jeito de fazer, né? De como você prepara para a penetração, né? Porque assim, o ânus também não tem uma contração automática, uma dilatação automática, ele tem uma contração reflexa no começo da penetração, então precisa ter muita calma, precisa ir com muito cuidado, e muitas vezes essa coisa, né? Não é. A questão não é, né, só penetrar, da mesma forma que no sexo vaginal, não é só penetrar e colocar tudo lá dentro e achar que está resolvido, que não é isso, né? Tem toda uma questão do jogo erótico, do ritmo, da velocidade, da intensidade, do lugar que a pessoa sente mais prazer e de vocês poderem se comunicar sobre isso. Acho que vai, do meu lado aqui, ele vai muito nessa direção, né? Do que a gente vê, né? Aqui das perguntas e das dúvidas. O que você teria a acrescentar a esse respeito, Eliane? Olha, para o sexo anal, o ponto-chave aí é estimular muito, no caso, né, da mulher aí, muito. Né? O penetrado ele deve ser extremamente estimulado para que o nível de excitação dele aumente bastante, para que ele consiga, né, relaxar o mínimo para que a penetração aconteça. Porque assim, como é que ele vai ser guiado? Como é que ele vai se permitir ser penetrado? Porque as terminações nervosas maiores, que é as que dão prazer, elas estão concentradas ali na entrada do ânus, né? Então, a grande questão, tudo se concentra ali na primeira porção,
né, do ânus. Então, tem que ser trabalhado o tempo inteiro ali, né? Então, antes fazer uma massagem, né, frequente, né, para que vá esse músculo vai sendo atingido, vai relaxando necessariamente, né, que vai se adaptando com essa sensação e ao mesmo tempo, né, ser tocada também no caso da mulher na vulva dela ali, concentrando mais no clitóris para que ela realmente fique excitada. Porque é nessa hora que ela vai conseguir, né, permitir essa penetração. Vamos imaginar que é um casal que faça sexo anal eventualmente. Então, a possibilidade da dor é maior, porque a concentração de terminações nervosas que levam o prazer são as mesmas que levam à dor. Então, tem que concentrar ali, senão a coisa não flui. Então, básico, essa estimulação intensa, eu diria muito mais que uma estimulação vaginal, né? Porque nós temos que lembrar o quê? Que nós logo em seguida temos um músculo que ele automaticamente se contrai, fechando para que nada entre. Então a gente para mexer com ele precisa de muita estimulação. E o desejo, né, no caso dessa mulher, né, bastante alto para que ela se permita, para que ela queira mais, porque aí ela vai querendo mais, ela vai se soltando, ela vai se permitindo, né, para que esse pênis entre. Porque depois que entrou, né, passou ali nesse músculo inicial, lá dentro do canal, né, anal, ele já não tem mais tantas terminações nervosas assim. Lá ficou tranquilo, né? Então, tudo é trabalhado nesse terço inicial mesmo, né? Que é a entrada, que é esse músculo reflexo que vai, né, impedir a entrada, porque nós temos que lembrar, a princípio, que o sexo anal é uma conquista do homem, né? O homem, num sentido generalizado, né? O corpo em si não foi feito para o sexo, tanto que a gente tem que vir com uma abundância de lubrificantes, né? De preferência, lubrificantes à base da água, porque é necessário sempre o uso da camisinha, porque por mais que se lave, né? Esse canal para o sexo sempre é o canal que sai fezes. Então, ele nunca vai estar limpo. A gente lava pelo excesso, né, de fezes que podem vir, porque é uma possibilidade. A gente tem que lembrar que ali sai fezes, então é uma possibilidade. Você está querendo sentir prazer, o seu corpo se contrai e ao invés do prazer somente pode também acontecer de sair, né? Ou cheque, como dizem, né? Então, tem que estar preparado com tudo isso. E aí a camisinha é fundamental, né? Então, quando você usa a camisinha, necessariamente tem que usar lubrificante à base d'água, porque a maioria das camisinhas são de látex e esse produto, né, é cortado aí, né, com esses lubrificantes que não são à base d'água. Então, fica a dica aí nesses cuidados, né? E aí é continuar né, é, toda a estimulação no corpo do penetrado. Então, eu digo sempre assim, Jairo, quem comanda o sexo anal é o penetrado, né? Seja ele homem ou mulher, não interessa, porque é ele que está recebendo. Então, a possibilidade de uma dor, de um incômodo, é com ele. Então, ele tem que verbalizar. É aí que entra mais uma vez a importância do sexo oral, né? A conversação o tempo inteiro, porque precisa falar, ó, dá uma paradinha aí, né? Porque imagine, começou a penetração, tá incômodo, tem que parar ali para adaptar essa sensação de possível dor ou que seja apenas de um incômodo, né? Tem casais que retiram. Não, não é retirar, porque se retira, tem que voltar de novo. Então, o processo fica mais difícil. Não, penetrou um pouquinho, para, adapta essa sensação
seja ela apenas de um desconforto. Fica ali quietinho, até que o penetrado fale, opa, já me adaptei, pode seguir mais um pouquinho. Então, é sempre o penetrado que vai comandar toda essa relação, né, anal. Então, essa é a outra dica. Porque, às vezes, quem penetra, ele tá eufórico, né? Até pelo visual, né, que é altamente estimulante, né? Tá comandando a relação, ele tá dominando. E isso euforiza bastante quem é o ativo, né? Então, o penetrado tem que verbalizar e tem que contextualizar em que momento que ele está dando, né? Fazendo esse passo a passo para que a relação realmente prossiga e se consuma, né? É isso aí. Olha só, Eliane, a gente tem uma variedade de respostas, de interações aqui do nosso público, dos nossos seguidores. Tem uma mulher de 40 anos que diz que não consegue fazer de jeito nenhum, mas acho que com essas dicas que a gente conversou aqui com vocês hoje, abre-se uma possibilidade, se esse for um desejo autêntico seu, né? Que tem isso, às vezes você não quer de jeito nenhum e é uma coisa que você não quer, não está disposta a tentar, e por mais que seu parceiro queira, é uma coisa que é um limite teu. Então, assim, se você se deu conta que você não quer e não vai, e não está afim de trabalhar esse limite, é uma questão tua. Mas se você tem vontade, né? Eu imagino que, ou se você tem essa abertura, né? Eu imagino que essas dicas que a gente conversou aqui podem te ajudar muito, né? Podem te acrescentar aí, facilitar o teu caminho. Já a gente tem outras seguidoras aqui que dizem que adoram sexo anal, que sexo anal é maravilhoso, que faz parte da vida, que tem o parceiro, que ela também tem um ótimo parceiro, e isso, obviamente, ajuda muito. E tem um rapaz aqui que diz que a É namorada ótimo. sexual. Tem outro rapaz que diz aqui que a namorada não faz sexo anal, mas pelo telefone ela fica pedindo sexo anal o tempo inteiro. Diz que ela fala que no fundo não é certo fazer, mas no campo da fantasia ela adora e usa o telefone para isso. Né? Quem sabe, né? Um dia vocês conseguem sair da fantasia para a realidade. E isso Isso, que até desde que os dois porque estejam isso é afim. um E isso que a treino, Eliane né? falou é muito lógico, é um começo, né? Isso. É bacana, né? E isso que a Eliane falou, super importante, gente. Camisinha sempre, lubrificante à base de água, muita calma, respeitar esses limites. Quem controla e quem deve controlar, é quem está recebendo o pênis, sem dúvida nenhuma. E no caso do sexo anal heterossexual, se depois vocês forem mudar de rota, né, e forem sair do anal para o vaginal ou vice-versa, troquem a camisinha, porque vocês evitam riscos aí de infecções, né, fazendo esse procedimento. Olha só, Eliane, a gente está estourando aqui no nosso tempo. Foi muito bom. Acho que a gente respondeu um monte de coisa para o pessoal. Espero que o pessoal tenha gostado. Os meus seguidores que estão conhecendo a Eliane hoje, por favor, sigam a Eliane no canal dela, que é muito legal. Tem muita coisa. Ela tem um jeito muito especial de falar de sexualidade. Então, por favor, sigam a Eliane. E quem está aí nesse papo, curtiu as coisas que a gente falou, também vão lá pro meu canal me seguir. A gente faz uma troca de seguidores, que isso é muito bom, né? A Isso, gente vai acrescentando camadas isso. de informação, isso é muito legal. É... E Eliane, minha querida, muito, muito bom trocar com você de novo, falar com você de novo, tá mais uma noite aqui com você em live, e queria deixar esses últimos minutinhos aí para você fazer a tua despedida e recadinho final. Uhum. Eu que agradeço o convite, Jairo. Nossa, foi maravilhoso. Sim, eu acho que foi uma conversa de complementação, né? Eu acho que cada um tem o seu jeito de falar e a gente se complementou muito bem. Eu agradeço a nossa audiência, todos, né, que estavam presentes aqui. Convido os meus seguidores a seguir o Dr. Jairo. Sigam lá que vocês vão ver, né, bastante informação gostosa, descontraída, do jeito dele de falar, super aberto. E vamos ficar aí todo mundo junto nessa conexão maravilhosa que esse momento de pandemia está nos permitindo, né? Com certeza. Eliane, parafraseando aqui um seguidor da gente, o Ronaldo, ele falou que foi show mesmo, e a gente Ai, promete que logo, logo a gente volta com mais uma vez, né, Eliane? A gente vai dar um tempinho para o pessoal, isso! mas logo, logo a gente faz outra. Já que vocês gostaram, a gente faz.
Isso, perfeito. Obrigada, Jairo, foi um prazer. Um grande abraço, um beijo para você e para todos aí que estiveram conosco. É isso aí, Eliane. Um grande beijo e para todo mundo que acompanhou a gente, muito obrigado pela audiência e até a próxima. Tchau, tchau. Você vai deixar a live gravada, né? Eu vou deixar a live gravada. Quem quiser assistir pode voltar a assistir. E aí a gente vai compartilhar o link com a Eliane também. Eu salvo aqui no meu Instagram e mando o link para a Eliane em seguida, tá bom? Perfeito, Tchau, então. beijo, gente. Beijo! Tchau.